Além das Forças Armadas venezuelanas, né, que são Exército, Marinha e Aeronáutica, nós temos também como quarta força, entre aspas, a Guarda Nacional. Né, a Guarda Nacional Bolivariana, que está intimamente ligada ao sistema bolivariano. Né? Mas nós temos também as outras milícias, né, que atuam na Venezuela. Você poderia falar sobre essas milícias que atuam na Venezuela? Olha, assim, na verdade, hoje em dia, o corpo armado, na verdade, está composto por 5 corpos, né? Essa é a parte legal, seria efetivamente Exército, Marinha, Aviação, Guarda Nacional, que é mais ou menos como uma espécie, tipo, uma polícia militar, porque a função da Guarda Nacional é manter a ordem pública, então funciona mais ou menos tipo uma polícia militar. E tem mais que é uma milícia legalmente constituída, que são pessoas que são treinadas pelo Exército ou também pela Guarda Nacional para falar do povo em armas, né? O povo em armas, nesse caso, são pessoas afetas exclusivamente ao chavismo, pessoas que estão inscritas no PSUV, no Partido Socialista Venezuelano, e que tomam treinamento de armas em caso de uma invasão, mas que acaba sendo uma espécie de exército paralelo que, aliás, é maior numericamente do que o exército regular, né? Mas também a gente tem que falar que no caso venezuelano tem milicianos ilegais, tipo grupos que são armados, que são civis, que não formam parte, que talvez foram treinados, a gente não sabe, nessas milícias, mas que eles não formam parte de um corpo legalmente constituído, mas que quando é o momento de reprimir as pessoas, constantemente são eles os que fazem esse trabalho, mais do que o próprio exército. O próprio exército tem algumas funções para regular o comportamento das protestos, etc. Mas, geralmente, enquanto os militares estão resguardando uma rua, um prédio, chegam esses milicianos, que são do governo, a disparar diretamente, a atirar diretamente sobre os manifestantes, sobre as pessoas que protestam. E esses corpos, que estão muito vinculados também a delitos, a tráfico ilegal, etc., são usados regularmente justamente para reprimir, para o governo se lavar as mãos. Não é a gente que está reprimindo, são esses milicianos, são esses criminosos que fazem isso por sua conta, mas nunca são perseguidos. É o que a gente vê acontecer, né, na sede nacional do partido da oposição. Geisiane, uma pergunta para o Guilherme. Eu queria saber 2 coisas, mas é breve. Primeiro, se você enxerga que esse apoio dos Estados Unidos ao Edmundo Gonzalez vai reverberar de maneira positiva no sentido de, né, ser o caminho para pressionar a ditadura venezuelana, e se você tem contato com algum militante, né, da oposição ao regime lá da Venezuela, e se eles te passam alguma informação de mais real, mais palpável de como estão as coisas por lá. Olha, primeiro sobre os Estados Unidos, na verdade é muito difícil de dizer, né? Bom, primeiro, na verdade, incluso em termos de pesquisa, é muito difícil dizer quando uma ditadura realmente está em condições de cair ou se manter, né? É uma análise que geralmente os pesquisadores fazem depois, né? Como uma vez acontece, a gente consegue enxergar, mas previamente é muito difícil. Infelizmente, eu acho, eu tento me manter otimista. E, nesse caso, penso que talvez exista algum tipo de aliança entre alguns países que estão pressionando de uma forma mais amigável e o Estados Unidos está tentando fazer agir o polícia mau, né? De polícia ruim, o polícia que pressiona, da polícia mau, né? Eu espero que talvez isso esteja acontecendo, essa é a minha visão otimista. Mas, pelos signos, o que a gente conhece, parece que não existe realmente uma coordenação boa entre os diferentes países e que cada vez mais o tema venezuelano está sendo puxado para outros lados, né? Tipo, a Rússia reconhece Maduro, os Estados Unidos reconhece Edmundo, então fica numa briga que sobrepassa a Venezuela.
E sobre os militantes, eu tenho alguns contatos, sim, mas eu devo dizer que nessa hora a situação está sendo muito, muito difícil. A perseguição política está muito forte nos níveis. Olha, eu li 1984 quando eu tinha 15 anos, eu nunca pensei que isso era uma coisa real. Agora eu estou vendo coisas incríveis. Conheço pessoas que na frente da sua casa, em prédios, tem drones voando, tirando fotos e filmando as pessoas que estão sendo perseguidas. E, por exemplo, eu estava num grupo, nessa hora, faz meia hora apenas, estava num grupo coordenando com algumas pessoas militantes, e uma delas, que está na Venezuela, uma pessoa, falou que ela precisava se retirar do grupo por sua segurança, porque nesse momento muitos deles estão apagando toda a informação que tem em seus telefones, apagando tudo, eliminando aplicativos que possam incriminar de alguma maneira, assim seja afastada a relação com a oposição. Olha, eu vou te falar que a Venezuela está ficando parecida com o Brasil, viu? Porque aqui já está assim já faz um tempo. Já faz um tempo. WhatsApp, conversa, troca de mensagem. E olha, eu vou passar para o Luiz Arthur Nogueira. E Luiz Arthur Nogueira, situação e oposição, né? Eles foram para o judiciário lá venezuelano e eles estão aguardando a qualquer momento aí a revelação oficial das tais atas, tá? É só a informação do que está acontecendo nesse momento da Venezuela. Luiz Arthur Nogueira. Guilherme, boa tarde. Você mencionou que deixou a Venezuela há 8 anos por questões econômicas, então queria traçar aqui um cenário otimista, em que o Maduro, em algum momento, por algum motivo, reconhece a derrota, só que ainda haveria 5 meses de um processo de transição. Qual seria o risco de o Maduro terminar de destruir uma economia que já está completamente destruída e a oposição assumir algo tão ruim que ela seja incapaz de fazer com que a economia volte a crescer? E seja derrotada, né, no próximo pleito. Isso é uma ameaça real, até porque não é apenas deixar a economia ruim, mas o fato de que todos os poderes da neo-república que agora a Venezuela estão controlados pelo chavismo, né? Tipo, a grande maioria dos governadores, o Tribunal Supremo de Justiça e todos os juízes, o parlamento venezuelano. Então, tipo, se o processo, a gente aspirava, tinha esperança, era uma probabilidade muito baixa, a gente tem que ser franco e honesto com isso, era uma probabilidade muito baixa de acontecer um processo de transição, mas a gente tinha esperança de que eles reconhecessem a derrota e começasse um processo de negociação justamente que garantisse a governabilidade do país, uma vez Edmundo fizesse posse da presidência, né? Essa era um pouco a ideia. Mas se eles entrarem numa situação de conflito direto, vamos falar assim, que eles não querem reconhecer ele e eles usam todo o poder institucional que eles ainda têm para fazer ingovernável o país, eles poderiam fazer isso com toda certeza, né? Agora, na verdade, nesse momento, a preocupação é que o governo Maduro parece estar se fechando ainda mais e que a Venezuela vai virar mais tipo uma Bielorrússia, uma coisa assim que a próxima eleição Maduro vai tirar 99% de popularidade, né? Mas no caso hipotético de Edmundo tomar posse, efetivamente seria muito complicado governar o país. Professor Marcelo Suano, por fim. Guilherme, né? Primeiro, prazer em te conhecer pessoalmente, a primeira oportunidade que eu tenho de falar contigo. Eu vou fazer uma pergunta muito direta. Quando Sua Excelência, o presidente Guaidó, assumiu, nós tivemos ali um conflito muito direto que resultou numa série de refugiados, dentre eles para o Brasil. Nós tivemos uma operação acolhida que foi uma obra de arte em termos de recepção, interiorização e adaptação da população dos refugiados venezuelanos aqui no Brasil. A pergunta que eu te faço, são duas na realidade, vinculadas uma em relação à outra. Primeira, existe uma grande probabilidade de ocorrer uma nova fuga, exatamente por causa da situação que está vivendo, independentemente da assunção ou não de um presidente daqui a 6 meses. Essa é a primeira questão, se isso já está apontando. E a segunda, como é que está a operação acolhida, como é que você apresenta e como que está o desdobramento neste momento e da recepção de venezuelanos? Como é que os venezuelanos estão sendo tratados pelo governo brasileiro?
Olha, na verdade, sim, eu acho que já tinha algumas pesquisas que apontavam na Venezuela que muitos jovens, principalmente, que consideravam que se o Maduro se reeleger, eles iam sair da Venezuela, né? Acho que com o nível de repressão que agora a gente está vendo, o provável isolamento da Venezuela de novo, que tem efeitos econômicos gravíssimos para o país, tanto o deterioramento, né, tanto o pioramento da situação política como econômica, com certeza vai gerar um novo processo de fuga. É o normal que aconteceria. E só como uma anedota, eu conheço 2, 3 pessoas que estavam morando na Venezuela, algumas que voltaram, que tinham saído durante um tempo, voltaram a morar no país, e que já, na fala diária que eu tenho com elas, estão já planejando, algumas pensando como elas vão poupar, e outras já comprando passagens para sair da Venezuela. Até porque, como eu falo, parece que o governo, o regime da ditadura do Maduro vai piorar e, evidentemente, muitas pessoas não querem ficar dentro quando o país piore, né? Então, com certeza vai ter, e acho que, infelizmente, o Brasil vai se ver afetado, né, por essa situação. Sobre a Operação Acolhida, efetivamente foi uma operação muito relevante, aliás, que estava gerando uma pressão muito grande no norte do Brasil. Hoje em dia, continuam recebendo venezuelanos, embora tenha baixado um pouco o nível de pessoas que estavam entrando no país. Mas também é verdade que, ultimamente, os pedidos de refúgio têm ido mais devagar. Né? Ou seja, desde a chegada de Lula, temos alguma evidência de que os pedidos de refúgio estão demorando mais em sair. Muitas pessoas estão preferindo outras formas de se legalizar no Brasil. Tem várias formas, não é só o refúgio, só que o refúgio é muito importante, muito relevante em termos de proteção. Principalmente porque tem pessoas que saem pelo tema social, mas também tem pessoas que saem pelo tema político. Então, essa defesa especial que oferece o refúgio é muito relevante para essas pessoas, né? O Brasil, como Estado, tem mais responsabilidade aí, não sei se mais, mas uma responsabilidade especial de proteger essas pessoas que podem ser perseguidas políticas, né? Mas, como eu falei, temos evidências de que tem se como virou mais lento o processo de aceitar novos refugiados venezuelanos aqui no Brasil, e isso achamos importante destacar, né?